No livro de Mateus, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a respeito da nossa salvação. É muito importante que nós vamos falar hoje. Lá no livro de Mateus, capítulo 13, já eu vou falar o versículo. Só tenho que dizer para você que o canal do Culto Racional, ele tem como objetivo sempre trazer para você uma mensagem, uma palavra. Então eu peço que você se inscreva no canal, se esses vídeos, têm ajudado você, tá bom? E se você está entrando aqui pela primeira vez, então você é o nosso convidado especial a poder assistir os demais vídeos que nós temos aqui no canal, tá bom? Fique à vontade, compartilhe se você quiser, deixa seu like também se você quiser, tá bom? A partir do versículo 44, lá no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 44, vai falar sobre a parábola do tesouro escondido. Preste atenção, diz assim, Jesus falando, ensinando, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, Jesus aqui está falando de uma parábola acerca do reino dos céus. Quando a gente fala de salvação, o que você pensa? Qual o pensamento que você tem sobre salvação? Ficou uma palavra tão... Como é que eu posso falar isso? Ficou uma palavra tão popular, uma palavra que se fala assim, que as pessoas não pensam muito nessa questão assim de salvação. As pessoas não pensam muito na questão da salvação. Não se aprofundam muito. O que seria a salvação? Ah, Jesus veio aqui e morreu para nos salvar, mas ela continua na doideira, continua na loucura. Ah, eu sou assim mesmo, e Jesus me ama, e morreu para me salvar. Tá, mas você tem noção do que é a salvação? Você tem noção do que é o reino de Deus, o reino dos céus, o qual estamos falando de eternidade. Estamos falando de eternidade. Você vê, fizemos vídeos para trás aí falando das lutas, aflições que as pessoas passam, que é para o crescimento, que é para que as pessoas possam desenvolver como pessoas, melhorarem, não piorarem, mas melhorarem. E a gente vê que a humanidade, ela está crescendo nas suas culturas terrenas, mas como pessoas, elas continuam egoístas, elas continuam egocêntricas, elas continuam, individualistas, injustas. E você sabe que a raça humana está assim. Muito cheio de... os conhecimentos e a educação que elas adquirem é exatamente para se defenderem, defenderem os seus objetivos atacando pessoas. Mas eu não vou entrar nesse ponto não. Só para você entender que as pessoas elas não evoluem como seres humanos. Elas continuam dividindo as pessoas por classes e por raças. Bom, estou quase entrando de novo no assunto, mas só para você poder entender que o ser humano está assim, é desse jeito. Nós somos inerentes a isso. Então, quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de uma coisa totalmente diferente. Aliás, quando Cristo esteve por aqui como homem, os embates que ele tinha com os religiosos era exatamente por causa disso. Porque eles não compreendiam a mensagem de Cristo. Eles não compreendiam as suas atitudes, as suas reações que contrariavam totalmente aquilo que era um sistema religioso. E se nós, dizemos que somos cristãos, a gente continua nos ensinamentos e comportamentos dele. Que não é com aquele martelinho, lembra do martelo? Do martelinho na mão condenando ninguém. E se achando que é melhor do que os outros. Nós temos que ser melhor como pessoas, mas não se achar. Então aqui Jesus traz uma parábola falando acerca de um reino. E diz que o reino de Deus é semelhante, que o reino dos céus é semelhante. Semelhante o quê? A um homem que ele encontrou um tesouro num campo. Ele encontrou. E ele pega esse tesouro, ele esconde esse tesouro
E ele vai transbordante de alegria, vende tudo que ele possuía, e compra aquele campo. A pergunta, por que ele vendeu tudo que ele possuía? Por que ele vendeu? Ele pegou tudo que ele possuía, ele vende para comprar aquele campo. Por que ele fez isso? Uma pergunta para você refletir, pensar. Por que aquele homem vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo, o qual ele achou aquele tesouro? Por quê? Bora pensar. Bom, porque ele considerava que o que ele tinha, não chegava nem aos pés do valor daquilo que ele encontrou. Eu vou melhorar isso para você. Ele considerava que o campo tinha muito mais valor do que o que ele possuía. Entende? E aí Jesus diz que esse campo é semelhante ao reino de Deus. O que significa então? Significa que quando você encontra o reino de Deus, a gente fala muito do encontro com Deus, né? Quando você compreende o reino de Deus, então você entende que tudo que a gente possa possuir, o valor dessas coisas, não chega aos pés daquilo que realmente é o reino de Deus. Mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo, porque o próximo vídeo também vai trazer uma parábola falando do reino de Deus e também da salvação, tá certo? Por ora, eu gostaria que você meditasse. Eu queria que você meditasse. Jesus, muito inteligente, na sua sabedoria, ele falava a todos, e é lógico que as parábolas, elas tinham um endereço certo, né? Porque muitas das vezes a pessoa, mas eu não estou entendendo isso aqui. Mas eu não compreendo isso. E muitos até distorcem os textos. Você vê que tem pessoas que pregam uma mensagem dessa que ela é estritamente espiritual, embora fala de um campo, embora fala de venda, de materiais que a pessoa possui, né? Mas de uma negociação, mas é estritamente espiritual. Mas tem pessoas que conseguem ler isso aqui, líderes, né? Que conseguem ler isso aqui e dizer para a pessoa que ela tem que pegar a conta dela, o dinheiro dela, que ela tem que dar lá no altar, lá no suposto altar, para que ela possa ter o reino de Deus. Você acredita nisso? Você acredita? Você pode acreditar. Está espalhado isso aí. Se você é uma pessoa que no lugar de culto onde você frequenta lá, leem essa passagem, dizendo para você que para você ter a salvação, você tem que dar dinheiro, que você tem que fazer igual essa pessoa, esse homem aqui, que transbordante de alegria, vendeu tudo que ele tinha e deu lá, porque ele considerava, eles pegam, você vê como que eles fazem, né? Eles distorcem, eles dão um contexto, tiram do contexto real e dão o contexto que eles querem para poder extrair das pessoas. É impressionante isso, né? E aí ele deu em troca daquele campo porque ele entendia que o reino de Deus era mais importante do que ele tinha, então tinha que vender e dar. Aqui não está escrito isso. Esse não é o contexto dessa mensagem. Mas amanhã, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Que Deus abençoe você, que sua família, e que você possa compartilhar esse vídeo já com pessoas, né? Compartilha, você se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like se você achar que deve, tá bom? Forte abraço e até o próximo.